Amém. Aleluia. Você pode sentar, meu querido. Deus abençoe. Nós estamos aí no meio de um feriadão para alguns. E se você não foi viajar ou foi e voltou antes, está aqui conosco, né? Deus lhe abençoe, você é bem-vindo. Os irmãos me perdoem, mas eu vou tirar esse casaco aqui porque já devia ter tirado antes. Queridos, eu gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês uma palavra, e o desejo do meu coração mais profundo é que você possa entender muito mais além do que aquilo que Deus falou comigo, que você esteja atento ao ouvir, do falar do Espírito Santo de Deus. E eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Enquanto vocês estão folhando aí, eu posso me ajeitar aqui. João capítulo 7. Jesus aqui, ele está passando, começa na Galileia, ele está passando por aqueles lugares, lá onde está o pastor Gilberto e toda a turma. E Jesus está ali andando de um lado ao outro, e os seus irmãos ainda incrédulos, não crendo que ele era o Cristo. Certo momento, ali no começo do capítulo 7, os seus irmãos dizem a ele: Jesus, se tu é o Cristo, tem que te manifestar, então vai a Jerusalém, e lá você vai manifestar quem você é. Mas Jesus, como não deixa ninguém determinar o rumo para ele, onde ele vai, ou como ele deve fazer, ele diz: não é chegada a minha hora, eu não vou ainda. Havia naquele momento uma festa dos tabernáculos, e Jesus, depois de falar isso, ele acaba indo às escondidas, sabendo que o povo gostaria de prender, de matá-lo, de acusá-lo. Ele vai, ele está no meio do povo, daqui a pouco lá pela metade da festa ele começa a ministrar, ele começa a falar, ele começa a anunciar. E o povo então começa a ficar um pouco assim, sem entender onde Jesus iria, que eles não poderiam ir. E Jesus começa a ministrar a eles, e eles não entendem. E a grande realidade é que Jesus aqui começa a colocar a eles que, se eles não entendem Ele como Filho de Deus, como enviado de Deus, eles não conhecem a Deus. Então os fariseus, os religiosos, eles começam a se sentir acusados por Jesus. E aí o texto segue no início, ele vem vindo. E eu vou compartilhar com vocês nesta manhã, à medida que o nosso tempo vai indo e o texto vai discorrendo. E ele segue compartilhando, ele segue falando, mas no verso 37, que eu gostaria de dizer a vocês, verso 37, nos fala que então no último dia da festa, o grande dia da festa, pegue lá, verso 37 do capítulo 7, Jesus diz a seguinte coisa: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Alinhado a esse contexto que Jesus está falando, poderíamos dizer assim que há um pano de fundo na história. Quando você fala a respeito de água na Bíblia, você pode discorrer no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você percebe Deus falando a respeito de água. E essa realidade que Jesus aqui confirma, essa realidade de João capítulo 7, está descrita num contexto como pano de fundo em Ezequiel capítulo 47. Abra a sua Bíblia. Ezequiel, lá no Antigo Testamento,
Ezequiel, o profeta, capítulo 47, ele profetiza na época de Nabucodonosor, quando eles estão cativos, no cativeiro da Babilônia, ficaram ali durante 70 anos, ele está lá naquele momento. Enquanto você abre, você vai ouvindo para que você entenda. E os primeiros capítulos de Ezequiel, o profeta fala a respeito que a glória de Deus começou a deixar o templo. E ela foi deixando, foi passando pelo pátio, foi passando pelas portas, pelo pátio, até que a glória de Deus deixou Jerusalém. Queridos, é como se Deus falasse a mim e a você, que de uma hora para outra na sua vida o Espírito Santo deixa a sua vida. E você vive uma vida desgraçada, em certo sentido, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, você está oco, você está seco, você está sem Deus na sua vida. Outrora você tinha, mas agora você não tem mais. Então Ezequiel começa a falar, ele tem a visão, e ele começa a profetizar, e no capítulo 40 ele começa a falar que a glória de Deus começa a voltar para aquele lugar. É como uma cidade que está sem muros, o templo está derribado, não há mais porta, não há mais portões, não há mais nada. E ele diz que agora a glória de Deus começa a retornar. Ele está dizendo agora as coisas começam a ser edificadas. Olhando para o nosso contexto social, é uma sociedade que não tem nada, é uma sociedade que vive um caos, e daqui a pouco você começa a perceber que as coisas começam a mudar. É isso que Ezequiel está dizendo. E aí no capítulo 47, é um texto conhecido de muitos, e ele disse assim, presta bem atenção, a respeito desta visão, verso 1. Depois disto, o homem que me fez voltar à entrada do templo, eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas que tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Preste bem atenção, verso 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. O verso 8, então me disse, estas águas saiam para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto. Ontem ainda o pessoal postou fotos lá no Mar Morto, aonde tem um sal tremendo, onde não tem vida. E ele diz, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá. Viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis ao do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. E aí ele diz lá no verso 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que de fruto possa se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Queridos, que no seu coração você possa compreender o que eu quero falar nesta manhã, unindo esses dois textos. João, quando ele fala, Jesus falando, melhor dizendo, em João capítulo 7, ele diz, no último dia da grande festa. O que era essa festa? A festa do tabernáculo era uma festa ao qual os judeus celebravam. Existiam festas anuais, que eles celebravam a saída do Egito e os milagres que Jesus fez para com eles, que Deus fez com eles durante o deserto. Então a festa dos tabernáculos, eles não apenas lembravam que eles estavam num deserto e ali eles faziam as suas tendas,
como também eles celebravam a chuva, celebravam as águas. Você que conhece a história sabe que eles reclamaram porque tinham sede, e Deus fez brotar da rocha água, lá em Refidim, e eles tomaram da água. Veja bem, água novamente. Então, no último dia da grande festa, onde eles estão celebrando essas coisas, eles lembram que, na verdade, eles não tinham um lugar estabelecido. Eles eram peregrinos nesta terra. Queridos, isso para mim e a você, nós constantemente, preste atenção, precisamos lembrar disso, que embora eu e você tenhamos um CEP, eu e você tenhamos lugar aonde moramos, eu e você somos peregrinos. Eu e você estamos de passagem nesta terra. Não se prenda demais. Não viva demais como se você fosse morar aqui eternamente. O povo de Israel celebrava isso. E o que acontecia então nesse último dia que eles estavam celebrando? O sacerdote saía do templo, saía daquele lugar. Veja bem, isso aqui já está lá no Novo Testamento, para que você não confunda. E o sacerdote ia, ele pegava um cântaro, ele ia até os tanques de Siloé, ele retirava a água, e ele trazia, ele derramava essa água, poderíamos dizer assim, no altar, como se fosse um recipiente, uma cuia que ele derramava ali, essa água. Então o povo celebrava. Veja bem, é nesse contexto que Jesus está. Muitos não creem nele. Mas ele levanta naquele lugar e ele brada, no grande e último dia da festa. Ele levantou-se, diz o verso 37, levantou-se Jesus e exclamou. Ele está dizendo agora, não olhem para esse ritual, olhem para mim. Eu cumpri todas as coisas. Queridos, por isso que nós entendemos que não precisamos voltar a rituais passados, não precisamos celebrar festas passadas, porque eu digo isso a vocês porque muitos, infelizmente, muitas igrejas evangélicas ficam fazendo rituais judaizantes, celebrando festas dos judeus que já passou. Jesus disse, levantou e exclamou, ele estava dizendo, todas as festas simbólicas, todos os ritos, todos os cerimoniais, todos os rituais foram cumpridos em mim. Ele estava dizendo àquele povo, não olhe para isso, olhe agora para mim, eu sou o Cristo. Por isso Marcos capítulo 1, verso 15 diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele está dizendo, eu sou a fonte inesgotável, eu sou a água da vida. Queridos, é como em João capítulo 4, vocês conhecem a história, se não conhecem, lê depois. Jesus está na hora do meio-dia junto ao poço e vem aquela mulher samaritana, que na verdade era, num contexto, uma prostituta. Ela vem ao meio-dia porque ela tem vergonha de tirar a água e tomar a água daquele poço quando havia outras pessoas. E ela vem e Jesus ali naquele momento com aquela mulher, ele diz a ela, dá-me um pouco de água. Jesus usa uma linguagem que aquela mulher conhecia, dá-me água. E ela diz, como você, sendo judeu, pede a mim que sou samaritana? Os samaritanos é uma mesclagem de judeu com outro povo, então há uma certa discriminação. E Jesus faz uma ponte com aquela mulher. Queridos, quando ele diz, eu sou a água da vida, ele faz essa ponte para que aquela mulher tenha a sua vida seja abundante da água viva, a água verdadeira, o remédio verdadeiro. Ele diz, vai chamar o teu marido, sabendo que ela não tinha apenas um, mas já havia se passado 5 na sua vida. Então ela passa ali a entender que ele é o Cristo, e ela vai e anuncia aquelas pessoas, eu conheci alguém que disse tudo a respeito da minha vida. E ele diz a ela antes, se você soubesse quem lhe pede água, você pediria, e a água que eu iria lhe dar seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantas vezes eu e você discriminamos, ao invés de colocarmos o meu e o seu coração como uma ponte na vida das pessoas? Jesus faz isso. E ele diz, eu sou a água viva. Ele está cumprindo tudo naquele momento, gente. Ele está dizendo, eu sou o cumprimento. E ele diz no verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém, veja bem, ele está falando aqui nesse contexto, no capítulo 7,
para inimigos. Pessoas que queriam prender, queriam lhe matar. Ele disse: se você aí que quer me prender, tem sede, vem e beba. Sabe o que Deus está dizendo a mim e a você? Que o convite é aberto, é para todos. Não tem distinção de pessoas. Ele está disponível para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, para o discriminado, para o andarilho, para aquele que tem uma casa confortável, para aquele que não tem, para aquele que senta num banco de madeira, para aquele que senta num sofá de 5, 10, 15 mil reais, não importa. Ele diz: se alguém tem sede, é para todo mundo. Por isso eu digo a você nesta manhã, meu irmão, guarde isso no seu coração. Eu e você não podemos reter a água que Deus tem dado a nós. Não retenha. Deixe fluir da sua vida. Se alguém, é para todos. Por isso eu digo a você, como igreja, a nossa missão é compartilhar. O pastor Joel acabou de falar aqui. Por isso fizemos 2 cultos. Será que é porque nós não tínhamos nada para fazer domingo pela manhã? E todo domingo nós estamos aqui, domingo após domingo? É porque há uma missão. E eu e você não podemos reter isso. Por isso o seu grupo de crescimento não pode ser um grupo de amigos, mas de irmãos, que tem amizade, é bom, e você anda junto, e você ama as pessoas, mas ele é aberto para receber aqueles que Deus traz, para que essa água flua. Por isso, como igreja, fizemos agora uma série de Páscoa nos grupos, não para que você saiba apenas da ressurreição apenas, porque eu digo a você lá no meu grupo, até os crentes velhos, quando falamos de ressurreição e o que Ele fez por nós, nós aprofundamos, mas porque há uma missão, e não podemos reter, por isso devemos compartilhar. Não se feche em você mesmo, meu irmão, na sua família, no seu lar, porque senão você faz um clube também da sua própria família, família de sangue, e você retém. Ele diz: se alguém tem sede, você tem sede? Eu tenho sede. Você tem sede de quê? Tem uma música até ímpia aí, né? Alguns conhecem. Jesus não está falando de uma sede física, mas Ele está dizendo assim, que assim como a sede física, quando você corre, quando você faz alguma coisa, a sua sede, o seu corpo necessita de água e você bebe, Ele está dizendo que a sua alma tem uma sede espiritual, e assim como o seu corpo físico, você bebe da água e você sacia, a sua alma, ela é saciada quando você encontra Deus, quando você busca em Deus. Mas a grande questão é aonde você tem tentado saciar a sua sede. Porque a verdade é, temos sede. Mas talvez você tenha saciado a sua sede, ou melhor dizendo, tem procurado saciar, no momento que você tenta se sentir amado, repleto de amor, no momento que você tenta ter sentido de significado de vida, e você busca aqui e acolá, talvez de poder, talvez de saber, talvez de se sentir importante, são os seus anseios. E se a sua sede for disso, você vai correr de um lado ao outro, você vai buscar no seu cônjuge, você vai criar o seu filho achando que o seu filho vai lhe trazer realização plena. Você vai buscar no seu cônjuge como se ele fosse trazer a realização plena para a sua vida. Talvez na ascensão profissional. Talvez na troca do seu carro, não que você não possa trocar, mas quando você coloca o seu coração nessas coisas, você está tentando preencher a sua sede, e você tem sede de quê? Querido, eu estou falando assim porque essa palavra falou o meu coração. Você tem sede de quê? Aonde você está tentando preencher? No seu ministério? Aonde? Ele diz: venha a mim e beba. Jesus é aquilo que a nossa alma precisa. Veja bem, gente, ele não aponta aqui ao sacerdote, ele não aponta aqui quando ele está falando, se você tem sede, ele está no meio do ritual, ele está no meio da festa. Se você tem sede, venha a mim e beba. Não vá ao sacerdote, não vai ao rito, não vai à festa, não vai ao pastor, não vai ao profeta. Não vai a nenhum lugar, não fique correndo de um lado ao outro. Ele chama para si a responsabilidade, ele diz: venha a mim e beba.
Ele não apenas tem o que a minha e a sua alma precisa, como Ele é o que a nossa alma precisa e anseia. E querido, se você não entender isso, não vai mudar o mar morto no seu coração. Não vai mudar como aconteceu lá em Ezequiel, que se tornou águas saudáveis, puras, aonde tem vida. Se você ficar procurando em tantos lugares, de tantas maneiras, não vai mudar a sua realidade. Mudou a realidade daquela mulher samaritana, porque ela entendeu, ela creu, ela se abriu e ela foi testemunhar. Eu encontrei alguém que tem falado tudo a respeito da minha vida. Se você não entender esse princípio ativo da fé em Cristo, você vai viver na sede, gente, de valorização, de querer aparentar quem você não é, para os seus irmãos, na sua casa, no seu trabalho, nos seus familiares, com os seus amigos, porque você não pode dizer quem você é, você não pode se abrir com suas falhas, os seus defeitos, porque senão as pessoas não vão lhe valorizar, você vai esconder. Se você ficar sem entender esse princípio, você vai ter essa sede de sentir-se amado, e você vai se entregar como um produto. E eu estou falando para crente aqui, para uma pessoa e para outra, porque você não pode dizer a verdade às pessoas, porque senão as pessoas vão repelir você, e você precisa ser amado, se sentir honrado. Fale a verdade. Se você estiver saciando a sua sede em Cristo, se você não fizer isso, vai haver um mar morto no seu coração, e a sede de prazer vai lhe levar à pornografia, vai levar os seus dedos no seu tablet, no seu telefone, no seu computador, que hoje em dia não existe, nem sei se existe revista, talvez até exista, eu não sei porque eu não olho essas coisas, só para que você o saiba. Mas se você tiver sede de prazer, e não tiver saciado em Cristo, você vai procurar aí, no convite fácil, você está entendendo? E isso leva à morte espiritual, e meus irmãos, essa morte espiritual é pior do que a morte daqueles nossos irmãos que estão morrendo lá pelo Estado Islâmico e tantas coisas na história. Porque lá, gente, lá eles são mártires, lá Deus é glorificado, lá é anunciado que existe pessoas que não se dobram, que não negam a Jesus. Mas se o mar morto estiver na minha e na sua vida, vai haver uma morte espiritual. É quando você não consegue dizer não à mentira. É quando você não consegue dizer não para aquilo que está lhe consumindo. E aí você tem sede, e você sacia da maneira errada. Jesus é a fonte da água da vida. Em meio ao ritual ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há apenas uma condição: você tem sede? E nesta manhã, você tem sede? Vem e beba, reconheça a sua sede. E ele diz no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura. E agora ele revela o que vai acontecer com aqueles que estão sedentos, com aqueles que buscam a Jesus. E ele diz no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o que ele diz? Fluirão rios de águas vivas. E aí entra o texto de Ezequiel, gente, que é cumprido em João 7. Em Ezequiel, a gente leu rápido o texto, mas em Ezequiel 47, quando ele está ali dentro do templo das ruínas, ele tem o altar e há um alicerce, aquela água vai fluindo. É como um pouquinho d'água. Se você vai no interior, se você vai em alguns lugares, você vê aquela água assim fluindo, uma coisinha pouca. É como o mar Colorado lá nos Estados Unidos, e aquilo vem vindo assim, ele vai se expandindo e vira um mar grande. E aquela água vem vindo, e ela vai crescendo. E dá nos joelhos, dá nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, na cintura, e vai indo até um ponto que ele não pode nadar. E aí você observa que vai trazendo vida. E aí há árvores frutíferas, e aí o mar não está mais salgado. E aí tem frutos nas árvores, e aí tem folhas que saram.
Esse é o contexto de Ezequiel, que na verdade Jesus fala em João 7 que está sendo cumprido. E quando ele fala ali que o fundamento está quebrado, não há paredes, está em ruínas, sabe o que ele está dizendo? Que, queridos, a grande questão como igreja não são as paredes, não são os programas, não é a reunião, não é essas coisas, mas a grande questão é o que essas coisas significam. Tocou esse meu negócio aqui, deu um barulho aqui. Não tirei o volume. A grande questão é o que essas coisas significam. Você vai dizer, pastor, se está em ruína, não é isso que importa, o importa é a água viva, porque eu estou vendo esse templo pintado, porque tem um envelope aí na minha cadeira, para que eu contribua com um projeto Mais Qualidade. Porque, gente, é o que essas coisas representam. Representam um Cristo vivo, um Cristo lindo, maravilhoso. É o que essas coisas representam. Nós queremos colocar uma placa em nome de Jesus, porque faz 34, 35 anos, praticamente, e nós não temos uma placa. E pessoas que vêm no Alto de Páscoa, como teve agora, que não conhecem a Filadélfia, eles entram ali e não percebem. Se há uma placa, eles vão entrando. E há um riozinho que começa e vai abundante. E aí você vê algo tremendo que Deus está fazendo. Por isso estamos fazendo essas coisas. Mas Ezequiel, então, ele profetiza nesse sentido, que essas coisas, na verdade, representam. E sabe o que significa, gente? Aquilo que Deus é capaz de fazer, mesmo quando tudo está quebrado, como na mulher samaritana, mesmo quando a sua vida está quebrada, deslacerada, mesmo quando você está em ruínas, mesmo quando você vê que nada mais vai dar certo. Ele diz, se você ver essa água, e se você ver essa água, é capaz de mudar a situação. A glória de Deus volta, os muros são construídos, o templo é reerguido. E o próprio Cristo reconstruiu em 3 dias. Você crê nisso? Na sua vida, no seu interior. Ele é capaz de levantar aquilo que está quebrado. Por isso eu digo a você nesta manhã, mesmo em meio ao escombro, mesmo em meio à ruína, Deus é capaz de fazer verter uma água viva. Uma água abundante. Agora ele diz, se você tem sede, vem e beba. Quem crê em mim. Queridos, isso é fantástico. O Rodrigo, sem combinar aqui, ele falou a respeito de Pedro. Se você lê e você ora a Deus, você lê em João 6, quando Pedro dá essa declaração, gente. Fantástico. Porque os discípulos, não os 12, mas os discípulos haviam deixado Jesus. Muitos. Porque ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. E ele começa a pregar e eles não creem. E aí Jesus diz a eles, aos 12, e vocês? Vocês não vão me abandonar? E Pedro diz, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você tem crido assim? Você tem acreditado assim? Se você crê, fluirão rios de água viva no seu coração, no seu interior. Você crê? É para quem crê. Ele diz em João 6, eu sou o pão da vida. Ele diz, aquele que crê nunca mais terá sede, e aquele que comer nunca mais terá fome. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Por isso, gente, a grande realidade, ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui ele não está falando de uma caixa d'água, de um poço parado, de uma água retida, mas de uma fonte que começa pequena e começa a fluir. Por isso eu digo a você, não desperdice os pequenos começos. O pequeno tempo de você com Deus, no seu devocional, na oração, na vida com Deus, nas pequenas coisas, o pequeno encontro. Porque começa pequeno. E você vai fluindo em Deus dia a dia. E essa água viva vai enchendo o seu coração, no tornozelo, no joelho, na cintura, nos lombos. E vai inundando a sua vida. Mas começa pequeno. E aí você começa a fluir. No falar de Deus, na busca de Deus, busque, se renda. E primeiro então do seu interior. E ele diz, você não vai ter mais sede. De significado, de propósito, você vai estar realizado. Segundo, fluirão. Você vai ser bênção na vida de outros. Gente, não vai ter como reter. Veja bem,
Se você está retendo, é porque você não está fluindo. Porque quando flui, flui. Quando flui, vai. Quando flui, vai adiante, começa a andar e começa a ir para um lado e para o outro. Não tem como reter. Então começa a fluir e você começa a ser bênção na vida dos outros. Por isso no capítulo 47, no verso 7 de Ezequiel diz: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia o quê? Grande abundância de árvores, de um lado ao outro. Gente, árvore em abundância. Sabe o que é árvore na Bíblia? São pessoas. Você vê Jesus falando, se não me engano, a figueira. E ele passa, ele quer tomar ali um fruto, não tem fruto, ele diz: corta essa figueira. Não está cumprindo o propósito. E daí o dono da vinho, o agricultor, ele diz: vamos esperar mais um tempo. Árvore é símbolo de pessoas na Bíblia. E Deus está dizendo a mim e a você: se nós deixarmos fluir, nós vamos abençoar a vida das pessoas. Amém. E ele diz no verso 8: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. A sua vida pessoal começa a ficar saudável. Os seus relacionamentos começam a ficar saudáveis. Aonde a morte começa a trazer vida. E ele diz no verso 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe o rio. Começa a trazer vida, gente. Vida na sociedade, águas vivas. E ele diz no verso 39, lá de João 7, ele explica o que é águas vivas, é o Espírito Santo. Um Espírito Santo que desceu quando ele foi glorificado. Você conhece a história, em Atos 2 ele desce, em 120 ele começa a fluir, e ele chega até a mim e a você. Você está entendendo? Ele começa a fluir na nossa vida, o Espírito Santo de Deus. E por isso lá em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis de vinho no qual há dissolução. Não adianta só você deixar de beber. Ele diz: mas enchei-vos do Espírito. É algo contínuo no grego. É algo que você faz continuamente. E você começa a se encher, gente. Sabe o que é isso? Isso não é um alarido exterior. Isso não é apenas você falar em línguas. Se você fala, amém, eu também falo. Mas Paulo diz: eu prefiro falar palavras da minha própria sabedoria do que falar em línguas e ninguém entender nada. Eu já fui em igrejas que eu não entendi nada do que foi pregado, porque era um aleluia, um glória a Deus, um amém, toda hora e todo o tempo você não entendia nada. Pessoas falando em línguas. Por isso o culto a Deus tem que ter ordem, tem que ter decência. Me perdoe se os irmãos não entenderam o que eu estou falando aqui. Acho que vocês estão entendendo, amém? É uma crítica, acabou sendo uma crítica, mas é nesse contexto, me empolguei. É nesse contexto, gente. Sabe o que é esse fluir, gente? Gente, isso é importante, porque isso é na minha e é na sua casa. Esse fluir do Espírito Santo é no caráter. É quando você honra as suas contas. É quando você dá bom testemunho. É quando você tem o fruto do Espírito manifestando na sua vida, que é amor, é paz, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. E quanto a essas coisas não há lei, diz a palavra. E você começa a fluir o Espírito Santo. E as pessoas percebem você onde você anda, que você é de Deus, que tem algo na sua vida. Mas quando você faz trampa, quando você faz negócios escusos, quando você mente, quando você faz coisas erradas, você não deixa fluir. Você está vivendo em pecado. Ele diz: enche-os do Espírito. E verso 12 do capítulo 47, junto ao rios, as ribanceiras, ele segue dizendo que nasce e vai fluindo, e aí ele diz: não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Quando flui, gente, numa sociedade que está um caos, numa novela que você, nem sei porque eu nunca olhei nenhum pedaço, mas você vê na crítica, você vê na internet, uma Babilônia da vida, você não protesta apenas desligando, não apenas assistindo. Não é apenas isso. Mas ele flui para que você seja alimento nessa sociedade, para que você seja alimento no seu trabalho. Tem gente que quer sair do trabalho onde só tem ímpio. Seja luz, seja sal, seja alimento, traga vida. E ele diz: você vai dar de comer, o seu fruto vai servirá de alimento. Seja um referencial, gente.
folhas que curam, que trazem remédio à alma, que curam as emoções. Deus quer fazer isso comigo e com você. Uma água viva, que não apenas alimenta, mas traz cura ao abatido, ao quebrantado de alma, aquele que está à margem. Você crê nisso? Se você crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Feche os seus olhos nesse momento. Sede todos temos. Você tem tentado saciar aonde? Jeremias 2,13 diz, Deus falando, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Você tem sede de quê? Você não tem abandonado o Senhor, não tem cavado cisternas rotas? Ele diz a você, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. É de graça. Não é uma água que você paga, mas é de graça. Você não precisa pagar. Talvez se eu dissesse a você, dá R$100 e pega essa água aqui que eu estou tomando, que ela é a água. Talvez alguns levantariam e dariam, mas não custa nada, é de graça. Eu darei a água da vida, de graça. Fique em pé, em nome de Jesus. Nós não lemos, mas no João ainda seguindo, ele diz, os guardas, os oficiais romanos foram prender a Jesus. E queridos, quando eles voltam aos religiosos, ele diz, aonde está Jesus? Por que vocês não o prenderam? Sabe o que eles dizem? Nunca ouvimos ninguém como esse homem. Nós nunca vimos ninguém falar como esse homem, dizer as coisas que esse homem diz. 2 oficiais, 2 guardas, às vezes ali viram mais do que eu e você vimos no nosso dia a dia. E você sabe por quê? Porque eu e você às vezes vamos nos alimentar num domingo e não buscamos esse Jesus dia a dia. Ele é a fonte da água viva. Em nome de Jesus, vamos cantar. Existe um rio. E o que ele está dizendo, se você tem sede, venha e beba. Saia do cristianismo sem vida, sem transformar o seu meio. Venha a Ele, venha a Ele. Ele planejou estar em Jerusalém, dizer essas palavras. Ele sabia que você estaria nesta manhã para dizer a você, se você tem sede, vem e beba. Deixe Ele fluir na sua vida em nome de Jesus. É verdade, Deus. Sim, Espírito de Deus. Talvez você nem consiga olhar para Deus, meditar em Deus. Olhe para Ele. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você tem sede, vem e beba, vem e beba. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Aleluia, Pai. Faz fluir, Deus, ao coração do teu filho e da tua filha. Querido, se você tem sede, eu convido você a sair do seu lugar. Enquanto cantamos, você e Deus. Talvez você há tanto tempo não se quebrante diante de Deus. Talvez você diga, eu já tenho Cristo, mas essas águas não têm fluído. Tem fluído na sua vida? Se você tem sede, vem e beba.
Vem e beba. Existe rio. Deixa ele fluir no seu coração. Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida? Aleluia. Sim, Deus. O rio está neste lugar, meu irmão. Deixa ele passar na sua vida. É, Jesus. Talvez você nem crente é, porque nesse culto agora está aberto e você não bebeu desta água ainda, e você diz: eu quero beber. Vem e beba. Se você crê. Ele não diz: olhe para o pastor, olhe para a palavra do pastor. Não. Ele diz: olhe para mim, vem e beba de mim. Eu sou a fonte. É, Deus, aleluia. Clame a Ele, fale a Ele. Sim, Deus, sim, Deus. Quebrante o seu coração aí onde você está. Busque a Ele. É, Espírito Santo de Deus. Pai, 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 aleluia. Sim, Deus, sim, Deus. Eu quero beber. Pai, Pai. Deus, nós queremos beber deste rio, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, não queremos saciar a nossa sede aqui ou acolá, de um lado ao outro, em coisas, em pessoas. Espírito Santo de Deus, atrai o nosso coração a Ti, Pai. Temos sede, 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 sede. Sede da Tua presença. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Pai. Reaviva a Tua obra. Espírito Santo de Deus, assim como Abacuque clamou: reaviva, Deus. Faz fluir as águas como um manancial que vai fluindo, e vem nos tornozelos, e vai ao joelho, e vai aos lombos, e é tão grande, tão profundo, que ela encharca as águas do terreno e faz árvores brotarem, e esse fruto gera alimento, e dessas folhas geram cura. Pai, sara o coração dos teus filhos, traz vida abundante, vida renovada. Espírito Santo de Deus, traz, Pai, algo novo, algo de Deus, algo que flui. Faz um manancial de água viva, em nome de Jesus. Abençoa, renova, sustenta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. E busque dia a dia, essa água viva, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode assentar, igreja. Nesse momento, os diáconos podem preparar-se. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 58, verso 11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas as águas jamais faltam. Você pode glorificar o Senhor por isso? É para você, é para mim, é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar os queridos da integração, que fizeram a integração, o Luiz Carlos e a Maria Helena. Todos aqueles que sabem que vão ser recebidos, podem já vir na frente, já ficar aqui. Mas o Luiz Carlos e a Maria Helena, pode passar. O Luiz Carlos, o Osmar Ecleide, Francisco e Vanessa, Anderson e Maria, Bruna Machado, Aline e Thiago, Jorge, Rosana e Samuel, Gelson e Silvana, Ana Lúcia, Samuel e Thaís, Neuci, Marcos e Juliana. Então pode passar todo mundo aqui. O Luiz Carlos e a Maria Helena. Pode passar aqui, vou ficar nesse cantinho que fica melhor. Cadê o Luiz Carlos e a Maria Helena? Vocês querem receber novamente, né? O nosso querido irmão Luiz. Para quem não conhece, é o irmão do pastor José, tio do pastor Gilberto. Eu não vou falar toda a família, senão a gente vai até meio-dia, né?
e a irmã Maria Helena na comunhão, se manifeste levantando a mão. O Osmar e a Cleide estão aí? Pode ser. O Osmar e Cleide estão? Não. O Francisco e Vanessa estão? Não. Anderson e Maria? Pode passar. Assim que eu chamar, vocês podem vindo. Amém? Vocês querem receber o Anderson e a Maria Lúcia na comunhão? Manifeste levantando a mão. Obrigado. Pode sentar. Quero convidar também a Bruna Machado. Pode sentar. Vocês querem receber a Bruna Machado? Se manifeste levantando a mão. É bem-vinda, Bruna. Aline e Thiago. Vocês desejam receber a Aline e o Thiago? Manifesta levantando. Hoje vocês vão levantar a mão bastante, né? Vou convidar também o Jorge, a Rosana e o Samuel. Essa família querida também, vocês desejam receber? Amém. Quero convidar também o Gelson e a Silvana. Esse casal simpático. A igreja deseja receber eles na comunhão. A Ana Lúcia da Silva Ramos. Vocês desejam receber a Ana Lúcia? O Samuel e a Thaís. O Samuel, então. A Neuci. Desejam receber? Amém. O Marcos e a Juliana. Esse casal aqui de batistas já, né? Que vieram transferidos do trabalho, estão conosco. Desejam recebê-los? Queridos, essa água viva, poderosa, que vem nos nossos corações, só é possível porque um dia Jesus Cristo pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, e graças a Deus porque Ele ressuscitou. E Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. E por semelhante modo também tomou o vinho e disse: esse é o meu sangue que também é dado por vós. Bebei-o todas as vezes que vos reunides em memória de mim. E ele disse que o apóstolo Paulo escrevendo, que eu e você devemos examinar a si mesmo, cada um. Então comer e beber conforme a instrução do Senhor. E eu convido você nesta manhã, se você tem algo que lhe obstrui de comer do pão, beber do cálice, peça perdão a Deus e participe, conserte, reconcilie, deixe a água da vida fluir no seu coração, ministrar na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Deus, por esse pão que simboliza, representa o teu corpo que foi moído naquela cruz. Obrigado, Pai, porque Tu pagaste um alto preço, que era meu, que era nosso, por nós, Pai. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida? Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Também, ó Deus, obrigado pelo Teu sangue vertido naquela cruz, que é o Teu sangue que purifica,
Ó Deus, o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Não há pecado algum que ele não purifique, apenas a blasfêmia. Mas estamos aqui é porque não blasfemamos. Então purifica o coração dos teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Enquanto eles vão passando os diáconos, se você não é membro da igreja, nós participamos da ceia, aqueles que são membros, batizados, ou já cristãos que estão aqui, vieram de outras igrejas. Você fique à vontade em nome de Jesus. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Você espere também para participar todo mundo junto, amém? Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Com nossas vozes vamos declarar ao Senhor: pela cruz, cante bem alto a Ele. Gentilmente te louvamos, Deus, pelo teu amor naquela cruz. Obrigado, Pai. Você que já pegou o cálice, o pão, fique em pé, cante. Teu amor pela cruz, pela cruz, me chamou. Sim, Espírito de Deus. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pegue o seu pão. Damos graças a Deus por aquilo que Ele fizeste na cruz por nós. Obrigado, Pai, porque este pão representa, é uma cerimônia, é simbólico, mas entendemos, Pai, que representa uma verdade. Tu morreu naquela cruz por nós. Obrigado, Deus. Pode comer do pão. Semelhantemente, modo também o cálice, esse sangue vertido para nos purificar e para nos dar vida e vida eterna. Obrigado, Deus, por esse cálice, por este vinho que representa o tremendo e maravilhoso. Participamos também do cálice. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Peço à igreja que sente por um instante. Obrigado aos diáconos. Queridos, eu quero falar para vocês bem rapidinho algumas coisas. Primeira delas, amanhã começamos a nossa semana de oração das 6 às 7 da manhã. Você é convidado a estar presente ao longo da semana. Segunda coisa, esqueci o que era a segunda coisa. Terceira coisa, certo? Vai botar uma foto para nós ali, uma imagem. Você viu que tem um envelope verde, certo? Aí nas suas cadeiras, em algum lugar. Nova fachada. Você vai dizer, tá, mas essa fachada parece que não está nova, certo? Mas você vai olhar ali a imagem assim que colocar. O que vai ser feito? É uma ideia, gente. Não é que vai ser dessa maneira, mas o nosso irmão fez isso para nós, para que a gente tivesse pelo menos algo visual que mostrasse, certo? É a nossa, nós chamamos assim de nova fachada. É o projeto mais qualidade da IBFC. O que vai acontecer, gente? Só para que você entenda. Nós queremos botar essas pedrinhas toda a entrada da igreja. Nós queremos fechar aquela lateral que dá ali para o Mário, que você entra ali com os carros, fechar com portão eletrônico e tudo mais, até por causa durante a semana, as atividades, os cursos que tem aqui, fica melhor. Nós vamos fechar com um gradil com material assim, cimento, é um material mais ou menos assim, a lateral do Mário ali, vamos fechar tudo bonitinho, e o calçamento vai vir até aqui. Dentro disso também nós já começamos a pintar a nossa área aqui do nosso templo. Vai ser feito um palco novo, então tudo isso em média, gente. Só para que você que pintou a casa recentemente, você sabe quanto custa uma lata de tinta. Então mais ou menos está aí 90 mil reais, pode ser que saia até mais. Só para que você tenha uma ideia, só as pedrinhas ali, vai sair vai sair 20 mil reais, gente. Só de pedrinha, certo? Então é um desafio, porque tudo é grande, o rio foi passando, gente, as coisas foram aumentando, foram crescendo. Graças a Deus por isso. E digo a você, essa semana fazendo a entrevista de um casal que veio de uma outra igreja, de um outro estado, ele emocionado, ele disse assim, pastor, eu estou há tanto tempo aqui e eu fiz parte da compra do terreno aqui. Eu vou dizer para o meu filho, o filho dele chama Pedro, tem aí a idade do meu filho, mais ou menos, 7, 8 meses, e ele disse, meu filho vai saber que eu fiz parte. E esse é o senso que eu e você temos que ter, amém? Então esse é o desafio, não diz aí quanto por mês, quanto você vai orando, vai colocando o seu nome e vai entregando. Não tem hora para acabar, porque é quando nós chegarmos nesse valor, certo? Então é pela fé, participe, em nome de Jesus, amém? Eu convido você a ficar em pé nesse momento. A gente vai estar falando mais sobre isso, mas já comece a participar, gente, porque no fundo, pela fé, nós já estamos fazendo aí a pintura e tantas outras coisas. Então, contribua, coloque o seu coração diante de Deus. Estamos juntos? Amém? Vamos ter a casa bonita para o Senhor também. Hoje à noite temos o nosso culto, você é convidado a estar presente. Em nome de Jesus. Pai,
Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua fidelidade e pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem reunido um povo teu aqui neste lugar. Que a tua palavra gere vida, vida abundante a cada dia, em cada coração. Nos dá um resto de domingo abençoado. Logo mais à noite, fala aos visitantes, a cada coração, a cada querido que vai estar aqui à noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Estamos despedidos na graça e na paz de Jesus.